Olá, meu nome é Cleiton Maranhão e você vai assistir agora a uma versão da palestra que eu dei no Master Fluxo, que é o mastermind do Leandro Ladeira, um dos grupos mais respeitados do Brasil ali, com empresas do digital que faturam de 5 a mais de 200 milhões de reais por ano. Foi um prazer fazer essa palestra por lá. Eu trouxe uma outra versão para você que está aqui. E o que que eu falei nessa palestra, né, como que eu fui para lá, afinal de contas, a gente vai entrar nesses detalhes aqui. O tema da palestra é o que 60 bilhões de reais ensinam sobre a realidade. E de onde que veio esse número desses 60 bilhões de reais aqui? Bom, eu passei um bom tempo trabalhando na Hotmart, foram mais de 10 anos enquanto funcionário da Hotmart. Eu vi muito mais do que 20 bilhões serem transacionados por lá, então assim, deu para ter uma grande noção do que é a vida no bastidor, mas eu também atuo como estrategista de mercado. Eu saí da Hotmart já faz um tempo, tenho trabalhado bastante nas operações de bastidor, mas um breve contexto sobre a minha jornada: eu estou no marketing e na publicidade desde 2008, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei com blogs profissionais, escrevendo sobre automobilismo, sobre diversos setores também. Em agência, atuei com Petrobras, com Peugeot, com Yamaha, cheguei a fazer Black Friday de construtora, mercado de construção civil ali, ó, pré-2015, uma loucura. E eu gosto muito de fazer piada, gosto muito de pudim, tem até um pudim tatuado aqui no braço, tem outro no outro braço também. Na Hotmart, eu cheguei como responsável por executar tudo o que era estratégia de growth hacking, de crescimento acelerado. Lá em 2015, em fevereiro de 2015, eu já era responsável por girar mais de 150 variáveis de teste AB por dia no checkout da Hotmart. Fui responsável por fazer muito de como o seu comprador compra de você ali na Hotmart por bastante tempo, evoluindo depois para outras áreas como atendimento ao mercado, relacionamento e desenvolvimento de mercado. Por uma grande parte desse tempo eu pude conviver diariamente com os 500 ou 600 maiores nomes desse mercado no Brasil, e eu venho trazer aqui uma grande parte desse aprendizado com você que está me assistindo. Preste bastante atenção, guarde as informações dessa palestra aqui com bastante carinho, porque elas serão muito úteis para você, principalmente se você é uma pessoa que já fatura mais de 2 milhões de reais. No presente ano, eu já consegui aí ajudar alguns empreendedores a movimentarem um pouco mais de 9 milhões de reais, e eu acredito que eu posso te ajudar a ter algumas ideias ou insights a mais. Primeira coisa que é muito importante a gente trazer aqui é a zona da morte do digital. O que que é essa zona da morte, afinal de contas? Se você olha para o Monte Everest, a gente vê lá os filmes, vê os livros, tudo que envolve um lugar tão icônico, existe ali uma zona da morte, que ela é na faixa dos 8.000 metros de altitude. A partir dessa altitude, você tem não apenas o ar rarefeito, como uma variável, como muitas outras coisas que podem impactar no seu falecimento, infelizmente, ali. E no digital isso vai acontecer em uma outra zona, que é a seguinte: entre os 3 e os 7 milhões de reais de faturamento. Porque nessa pequena faixa, assim, não é tão pequena, mas entre os 3 e os 7 milhões de reais, o quase, quase deu certo, quase deu ruim, isso pode ter um custo muito alto ou pode te dar uma recompensa, meu, absurda. Por que que essa é a zona da morte, né, que é uma coisa que eu e vários amigos ali que a gente trabalhava na Hotmart, a gente sempre dizia sobre. Até os 3 milhões de reais por ano, você consegue ter uma operação que movimenta muito bem ali o próprio jogo de uma maneira meio enxuta, com custo muito reduzido. Cada mudança que você faz, ela costuma trazer um resultado bom. A partir dos 3 milhões por ano, essa coisa começa a ficar um pouquinho delicada, sabe? Porque o seu custo infla, os seus riscos começam a não ser mais tão simples assim. Essas decisões, elas podem ter um grande custo, e a verdade é que nesse momento você não está com tanto dinheiro.
Por incrível que pareça, eu sei que é uma loucura falar disso num país como o Brasil, mas se você tem um faturamento de 3 a 4 milhões por ano, acredite em mim, você não está rico ou rica. Você está num excelente caminho, mas ainda não chegou lá. Eu até faço a brincadeira que nessa hora aqui, em vez do livro Pai Rico, Pai Pobre, você está no livro Nem Rico Nem Pobre, porque você já vive bem, você já tem boas condições, mas isso não quer dizer que você pode parar de trabalhar, não quer dizer que você pode ficar ali de buenas. Nessa fase, a coisa mais importante é a construção do caixa do negócio para você reinvestir cada vez mais. Quando você ultrapassa esse faturamento ali de 7, 8 milhões de reais, não vou dizer que é mais confortável, mas você consegue operar de maneira menos arriscada. Abaixo disso, as variáveis mudam muito. E aí o restante dessa apresentação agora, ele é muito pautado em te fazer sobreviver a essa zona da morte e ultrapassá-la com segurança. Eu vou trazer aqui algumas das coisas que fazem com que você chegue mais longe. A primeira dessas coisas eu gosto de chamar de inversão de risco. Como assim inversão de risco? Existe uma enorme chance de você ter muito da receita do seu negócio, muito da sobrevivência do seu negócio atrelados a um único produto ou a um único tipo de cliente. E o recomendado é que você não tenha mais do que 60% da sua receita vindo de um só tipo de cliente, de um só tipo de produto, de uma só faixa de ticket. Você precisa ter diversificação. Se você tem, por exemplo, 60% da sua receita vindo de um funil VSL, bicho, se amanhã der alguma coisa em que, sei lá, proíbam funil VSL no mundo, seu negócio acabou. Se mais de 60% do seu negócio depende, vamos supor aqui, de um curso que ensina a pessoa a operar cloud e proíbem cloud no mundo, acabou o seu negócio. Isso pode acontecer para N outras coisas. Então, sempre que você estiver crescendo, a partir de um certo ponto ali, a partir dos 2, 3 milhões de reais por ano, você tem que se planejar muito para você ser menos dependente de um produto só. E aqui a real é que tem muito mito de mercado. Ah, eu preciso despersonificar o produto não pode ter a minha cara. O produto pode ter a sua cara, a empresa pode ter a sua cara. A gente está no mercado em que o seu rosto costuma ser um dos seus grandes ativos. A questão é que o seu rosto não pode ser uma coisa de um valor só, de um produto só. Isso te coloca em cenário de risco, sabe. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente que ela tem um ativo muito forte em lançamento pago. E esse ano ela teve um problema com a conta de anúncio desse produto, as contas de anúncio atreladas a isso, e ela perdeu muito do faturamento dela, porque estava tudo concentrado em um lugar só. E olha, se você já estudou sobre investimentos, você já estudou sobre mercado financeiro, a regra número um é você nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Por outro lado, o que a gente espera é que o seu top tier de clientes, né, os seus clientes mais fidelizados, os seus clientes que gastam mais com você, eles tragam pelo menos 30% do seu faturamento. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu não posso depender muito de um tipo só de cliente, mas o meu melhor cliente, ele tem que me trazer uma quantidade considerável de dinheiro. Tem números que eu não posso falar sobre o passado lá na Hotmart, mas em 2015 eu lembro que uma das primeiras coisas que um dos investidores falou comigo foi: "Nós não podemos depender muito de poucos clientes, nós temos que trabalhar ao máximo a expansão da cauda longa". E aí é você chegar cada vez mais em mais e mais clientes. Então, no seu modelo de negócio, você vai precisar fazer uma dessas 2 coisas em algum momento. Ou você vai precisar chegar em mais pessoas que pagam um pouco menos, mas que vão ao longo do tempo gastar mais com você, ou você vai precisar vender coisas mais caras para uma pequena fatia da sua audiência, que vai gerar um faturamento proporcional muito maior. Quando eu olho para a média de mercado, normalmente você tem ali uns 16, 17% dos compradores gerando de 30 a 33% do faturamento de um negócio. Ou seja, eu tenho uma fatia fidelizada
que consome bem e me ajuda a ter mais saúde financeira. É isso que a gente tem que buscar. Eu não posso depender muito de um produto ou de um cliente só, e eu preciso ter uma pequena base de clientes que me gera um resultado exponencial. E se eu olho, por exemplo, para os top players, se eu olho lá para os maiores 70 do mundo, um dos grandes diferenciais dessas pessoas é que elas vão ter mais ou menos 40% a mais de fidelização em relação à média de mercado. A média de mercado fideliza ali de 15 a 17% dos clientes. Um top player costuma fidelizar de 25% dos clientes para cima. Então ele tem uma grande renovação de base, mas tem uma grande renovação também. No mundo perfeito, você fidelizaria mais de 30% dos seus clientes, mas a gente sabe que isso não é tão simples assim, e a gente vai falar um pouco mais sobre fidelização lá na frente. Como que você chega, nesse tipo de análise? Existe um negócio e olha só, essa é uma palestra que eu prometo que a ideia era ser leve, mas a gente tem que falar de coisas densas. Existe um negócio chamado RFM. Análise de RFM não é novidade, é uma das coisas mais tradicionais do marketing, mais tradicionais das vendas, e ela é uma parada que fala de recência, frequência, monetário. Eu analiso quão recente foi a última transação do meu cliente, com qual frequência o meu cliente transaciona com o meu negócio e quanto dinheiro ele gira. Se eu resolvo 2 das 3 coisas, a terceira vem ali, ó, na consequência. Então eu preciso de clientes comprando "X" vezes por ano de mim, gastando "X" dinheiro ao ano comigo em cada transação ali, e com isso o meu negócio fica mais saudável. Aqui eu tenho um exemplo do pai no RFM de um cliente de consultoria que eu atendi agora em 2026, que em 2025 esse cliente teve ali 18.000 compradores ativos, e desses 18.000 compradores ativos, você tinha 16% deles representando 53% da receita. Ainda não é arriscado, só que ao mesmo tempo, você tem muita dependência já vinda de uma base muito pequena de clientes, sabe. No cenário ideal, eu buscaria com esse cliente que a gente tivesse cada vez mais compradores de meio de caminho ali, para a conta ficar um pouco mais equilibrada. E quando você olha aqui na tela, você percebe que você tem uma grande parte de clientes ali, ó, 9% de clientes, nem chegam a aparecer no gráfico de receita, e faz parte disso, esse é o cliente do low ticket. O low ticket ele tá para mim ali, ó, só gerando demanda para os próximos produtos. Então eu sempre tenho que tentar achar um pequeno equilíbrio, esse é um negócio que é bem interessante de você pesquisar por aí, que é análise de RFM. Se você me mandar mensagem no Instagram, eu posso te fornecer esse painel aqui, um modelo de como você configura na sua inteligência artificial, vai ser um prazer. Portanto, primeira coisa que a gente precisa ter muito em consideração é essa inversão de risco. Ah, o meu high ticket é maravilhoso, todo o meu dinheiro vem do high ticket. Meu irmão, é o seguinte, se tem uma pessoa que poderia parar de vender produto barato, é o Érico Rocha. O Érico poderia muito bem parar de vender fórmula de lançamento por aí. Até porque o Érico certamente ainda paga royalty da fórmula de lançamento. Eu já estive nos masterminds do Érico Rocha. Eu sei qual é o patrimônio do Érico. A fórmula de lançamento não faz diferença no bolso dele. Só que se ele para de vender a fórmula de lançamento hoje, ele só vai ficar colhendo fruto debaixo do pé. O funil, ou seja lá o que for, que vende os outros masterminds e mentorias dele, não vai se alimentar para sempre. E ele vai ficar ultra dependente do cliente high ticket dele, ele deixa de fazer o plantio. É preciso ter plantio e é preciso ter colheita. Alguns produtos são de colheita, alguns produtos são de plantio, mas para a matemática fechar, você precisa passar um bom tempo plantando. Não basta apenas colher o cliente que está pronto para o high ticket, a inversão de risco é isso. Beleza? Próximo passo. Não mate a sua vaca leiteira, mas não tenha medo de fazê-lo. Esse passo é uma coisa muito inspirada no JP da Hotmart, uma pessoa que eu admiro pra caramba, foi um grande amigo, um grande mentor da minha carreira.
A gente começa a olhar para as coisas depois de um certo tempo que a gente está fazendo ali, né, "Putz, eu, sei lá, já estou vendendo 2, 4 milhões por ano, já faz uns 3 anos, eu estou cansado de fazer isso, cansado de responder esse tipo de cliente, esse tipo de dúvida que chega. Eu vou transformar o meu produto numa recorrência, eu vou transformar tudo em assinatura, eu vou juntar tudo e fazer um produto só". Isso é o que a gente chama de grandes sinais de pré-bosta, de pré-merda. Esse é o tipo de coisa que grande parte das vezes vai te colocar em um cenário de risco. Que eu até tinha brincado ali, né, agora eu só vendo high ticket. Bicho, o Érico ainda faz lançamento, o Leandro Ladeira ainda faz lançamento, a Bárbara Bruna ainda faz lançamento. Eu posso citar aqui 200 casos de pessoas que vendem milhões com high ticket e ainda fazem lançamento e ainda fazem perpétuo. Então você não vai lá e mata aquela coisa que funciona bem só porque você cansou de fazer aquilo, porque isso vai prejudicar muito o seu negócio. Por outro lado, você precisa muito se provocar a ponto de: "E se a partir de amanhã esse produto deixasse de existir?". Então perceba que aqui, ó, tem um joguinho ali com a primeira dica, né, porque com a segunda dica, que foi a inversão de risco. Pô, por um lado eu estou muito dependente de um tipo de produto, de um tipo de cliente. Beleza. O meu exercício agora é: e se esse produto deixasse de existir amanhã, o que eu faria? Se esse modelo de negócio deixasse de existir de amanhã, o que eu faria? Isso foi algo que eu aprendi muito na Hotmart. A gente fazia ali anualmente e trimestralmente encontros para debater quais seriam as saídas caso o nosso principal produto deixasse de existir. Quando eu entro na estratégia de alguém, uma das primeiras coisas que eu caço é: qual é a próxima coisa que vai me tornar menos dependente da coisa que já existe? Porque eu não preciso matar o meu produto principal agora, mas eu preciso o tempo todo questionar o que o mataria. E aí eu mesmo começo a trabalhar na solução daquilo. E por que que é importante você não necessariamente destruir o seu produto ali de uma vez, mas você pensar em maneiras que o destruiriam? Tá vendo esse último tópico aí do slide, ó, o último, última linha ali, ó, 2 anos sem grandes mudanças. O que que acontece que é muito natural nesse mercado? Grande parte dos infoprodutos, eu diria que a maior parte, vai parar de crescer exponencialmente depois do segundo ano. Na média, um produto cresce, cresce mesmo, por menos de 2 anos. Depois de 2 anos, ele começa a andar de lado. E aí o que que você precisa fazer com o seu produto? Existe um gráfico, que é o gráfico mais tradicional de todos do marketing, que é o ciclo de vida de produto. Todo produto nasce, cresce, se estabiliza e morre, ou declina, né, em algum momento você cria uma reinvenção ali. Antes de 2 anos, você precisa olhar muito para o que que vai mudar no seu produto. Então perceba que eu não estou matando a minha vaca leiteira, não estou matando a minha galinha dos ovos de ouro, mas eu estou buscando formas de melhorá-la. O próprio Leandro Ladeira comentou lá no Mastermind que eles estão na busca contínua de reinvenção da forma de lançamento deles, de reinvenção da forma de vender perpétuo, porque as coisas podem estagnar, o mercado é cíclico. Então eu não posso esperar demais para fazer mudanças, senão eu perco o jogo. E aqui eu tenho um exemplo, de uma galera que eu sou cliente, né, porque assim, esse ano eu estava ali meio que à toa, falei: "Vou estudar leilão de imóveis", e leilão é um negócio que gera muita dúvida, é sério. Leilão é um negócio muito maluco, porque o que você precisa é aprender a ler regras. E uma vez que você entende quais são essas regras, a coisa fica um pouco mais fácil. Só que você precisa de serviços, de coisas extras que te ajudem, né. E aí o pessoal da Smart Leilões, por exemplo, que eu sou cliente, eu entrei lá pensando no curso de leilões e na ferramenta de garimpagem de leilão deles. O que eu descobri depois é que eles ofereciam vários serviços, por exemplo, nessa ferramenta de rastreamento de imóveis, tem lá análise de risco, então já é uma coisa melhor do que só achar o imóvel que está em leilão. Cálculo de viabilidade financeira para você entender ali, o dinheiro que você está disposto a investir nesse imóvel, ele vai te dar um retorno bom, quanto você precisa investir para esse retorno ser bom, traz uma estimativa de resultado.
E aí eles têm parceria com a Caixa Econômica também, eles têm uma versão do aplicativo só para atender imóveis de leilão da Caixa Econômica, que é o maior mercado de leilões dentro do mercado de leilões, assim. Eles têm o serviço de correspondente bancário da Caixa, então você consegue arrematar o seu imóvel de leilão através de uma parceria deles com a Caixa Econômica, eles recebem uma comissão da Caixa Econômica e graças a isso, eles conseguem, por exemplo, fazer alguns serviços para você utilizando o Caixa Econômico. Eles conseguem liberar crédito para você, financiamento. Eles abriram um Cresce em cada estado do Brasil, então se eu arremato um imóvel em Goiás ou se eu arremato um imóvel no Piauí, eu consigo indicar a parceria deles lá como correspondente bancário e usufruir dos serviços deles. Por conta disso, eles ganham essa comissão que eu comentei da Caixa Econômica, que eu acho que é 5% ali, e eles ainda fazem parcerias com agências Caixa e se você arremata o imóvel usando o serviço deles, você ainda pode contar com o apoio deles para desocupação do imóvel. Eles ainda têm, além desse sistema de financiamento da Caixa, o próprio sistema de crediário deles, eles têm também um sistema de busca de cotistas. Se eu não tenho dinheiro suficiente para comprar imóvel de leilão para investir, eu posso buscar pessoas para investir nesse imóvel junto comigo. Se eu sou um aluno high ticket deles, eu posso prestar o serviço de assessoria para os outros alunos. Então, assim, é todo um ecossistema e tem muito mais coisa, muito mais parcerias no campo dos serviços. Você precisa, o tempo todo, fazer essa pergunta que eu aprendi com o JP Rezende, que é: "Se amanhã minha principal fonte de receita deixasse de existir, eu ganharia dinheiro como? A minha empresa sobreviveria do quê?". No caso da Smart Leilões aqui, eles respondem isso de diversas formas. Meu, se curso parar de funcionar, ainda tem toda uma máquina rodando. Então, quando você está naquela parte ali que eu falei da zona da morte do digital, a gente tem que se provocar nessas coisas. Putz, se a minha fonte seca agora, o que vira a nova fonte? O que vira uma potencial nova fonte? No meu caso, o meu core, a coisa que paga o meu estilo de vida, que paga o meu prolabore, são consultorias. Só que aí a consultoria não vai durar para sempre. Aí eu tenho outros produtos educacionais, eu tenho a linha de fazer lançamento de expert, de prestar serviço por um espaço de tempo fechado como conselheiro de uma empresa. São coisas diferentes rodando. Então, assim, ó, foco é uma coisa muito importante. Eu não preciso falar disso com você, você chegou até aqui, você já sabe da importância do foco. Mas depois de certo tempo, diversificar também é muito importante. Então, sempre que você chega numa velocidade de cruzeiro, você olha para a diversificação. E um exemplo desses, do não matar sua vaca leiteira, mas ao mesmo tempo tentar matá-la de certa forma, né? Os últimos lançamentos pagos do Leandro Ladeira, ele entrega para você de mão beijada quase tudo do Venda Todo Santo Dia, que, meu, é o maior produto deles por muitos anos, de mão beijada ali, ó, com AI dentro do lançamento pago. Você nem precisa assistir ao curso, você vê o lançamento pago, entende o que está sendo feito, baixa lá uma cacetada de skills do Claude e começa a rodar seu lançamento. Eu fiz o lançamento pago do Ladeira ali como aluno e eu saí de lá vendendo um produto low ticket. Beleza, eu já sei vender, já sei fazer um tanto de coisa, mas eu quis testar a tese deles e a tese deles funciona. E eles tiveram um recorde de faturamento em lançamento pago, correndo um grande risco que foi colocar a barra leiteira deles ali quase que de graça para as pessoas, mas eles podem fazer isso, porque eles não dependem tanto de um produto só, eles têm mais coisas rodando. E aí, veja bem, eu tinha comentado sobre os 2 meses com poucas mudanças no seu produto, né. Uma outra coisa que você precisa prestar atenção para você escapar daquela zona da morte do digital ali, dos 3 a 7 milhões de reais, é essa aqui, o que eu chamo de 18 meses de namoro e tchau. Assim como o seu produto digital, normalmente, ele passa por um período de crescimento mais significativo de mais ou menos 2 anos, o seu comprador
raramente vai passar mais do que 18 meses relacionando com você. Você tem até 1 ano e meio para extrair o máximo da pessoa que está com você. Depois de 1 ano e meio fica muito difícil você converter quem já está na sua base. Vou dar um exemplo aqui, a galera que estuda marketing digital, por exemplo, muitas dessas pessoas vão sentir vontade de lidar com aquilo por, 4, 5, 6 meses. A hora que a pessoa roda 2 lançamentos e percebe a dor de cabeça que é, ela vai para outra coisa. Vai para, sei lá, vai para e-commerce, vai para dropshipping, vai para PLR. Vai para, multinível, sei lá, essa pessoa ela quer ganhar dinheiro, ela vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Em muitos nichos pode acontecer igual. Talvez a pessoa não fique aquecida com o desejo de consumir aquela coisa que é o seu principal por muito tempo. E aí você precisa otimizar esse curto tempo de relacionamento que vocês têm. O que que eu acho interessante de medir sempre que possível? Isso aqui, ó, se tem uma coisa que você deveria sair daqui anotando como é feita, é essa tabela aqui. Eu vou categorizar os meus compradores em 3. Eu vou ter os novos compradores, os compradores existentes e os antigos. Tá, qual é a diferença entre os 3? Novo comprador é quem chegou de 1 mês para cá. Comprador existente é quem chegou do mês passado para 1 ano para trás, né? Então, assim, são pessoas que têm de 2 a 12 meses de relação com a minha empresa. E comprador antigo é aquela pessoa que está relacionando com a minha empresa há mais de 1 ano. No novo comprador, eu sempre vou medindo mês a mês a receita dessa pessoa, né? Então, assim, pô, eu estou em julho, o meu comprador que chegou do final de junho para cá me trouxe quanto de receita? Essa receita foi melhor ou pior do que o comprador que chegou do final de maio para junho? Melhor ou pior do que a pessoa que chegou de abril para maio? Como que eu aumento isso? E eu comparo. Ah, o meu novo comprador em junho de 2026, ele gera mais ou menos receita que o meu novo comprador que estava lá em junho de 25, né? Na hora que eu comparo mês a mês ali, como que é isso? E eu passo a pergunta: "Como que eu aumento isso? É um order bump? É um upsell? É um inside sales? O que que eu faço?", né. É a estratégia de sucesso do cliente? A gente precisa se perguntar isso, porque isso pode trazer a receita do que vai fazer a sua vaca leiteira viver por mais tempo. Quando eu olho para compradores existentes, eu vou olhar para quanta receita foi gerada nos últimos 12 meses dessa relação, né. Porque esse comprador é isso, é alguém que chegou até 365 dias para mim. O que que essas pessoas precisam? Ó, eu sei que é o seguinte, seu produto é bom, você gosta do seu produto, ele funciona, você tem uma porrada de aluno, de mentorado, mas cara, eu diria que estatisticamente improvável que a maior parte dos seus alunos tenha conseguido resolver o problema que fez com que eles te procurassem. Porque talvez o problema nem seja o seu produto em si, seja alguma outra coisa, seja implementação, seja um serviço ou algo que essa pessoa começou a fazer e descobriu que não era bem assim. Então você precisa entender o que que essa pessoa ainda precisa para que ela chegue no mundo ideal que ela imaginava quando ela comprou de você. A nossa obrigação, enquanto profissional do marketing, é pegar e levar a pessoa do mundo real para o mundo ideal. Lá no mundo ideal, ela vai descobrir novos problemas, ela compra outra coisa, mas eu preciso fazer essa pessoa passar por alguma transformação. E aí sim ela vai acreditar cada vez mais na minha empresa, no meu serviço, no meu produto. Isso é nossa obrigação. Então, o que que essas pessoas ainda precisam? A gente vai buscar transformar o máximo de gente para daí isso ser traduzido em receita, em dinheiro no bolso, em crescimento para o negócio. Ah, mas isso é meio óbvio. Isso é meio óbvio porque ninguém está fazendo nada com essa informação. Pô, quando eu vejo gente que tem lá, ó, 12, 13 mil alunos e só fidelizou 1.800 dele, 2.000 deles, eu acho isso uma loucura. Ah, mas eu estou tentando vender e não consigo. Pesquisa! Bicho, pesquisa é de graça. Usa Google Forms, não custa nada. Caramba, tipo assim, tem tanto recurso por aí. Ah, mas como que eu faço uma pesquisa de mercado? Pesquisa também. Você vai perguntar sobre a pessoa, como está a vida dela, o que melhorou, o que piorou, se ela conquistou o que ela queria quando ela comprou o seu produto, o que falta para ela chegar mais longe, por que que ela ainda não colocou algo em prática.
vai pesquisando. Ah, e se poucas pessoas responderem? Essas poucas que respondem, elas se importam com o seu negócio ou com você de alguma forma, e elas ao mesmo tempo mostram que precisam de ajuda. Então a gente fica o tempo todo seduzido por números espetaculares, sendo que, cara, eventualmente são as pequenas frações ali, ó, os pequenos volumes de resposta que trazem pra gente a coisa que vale ouro. Aqui um ponto crucial sobre crescimento, sobre você fugir dessa zona de perigo dos 3 a 7 milhões, que eu acredito que aí é um dos tópicos não tão óbvios, mas ao mesmo tempo muito obrigatórios desse material. YouTube é tesouro direto. Eu fiz um estudo na época da Hotmart, eu comecei a traçar todas as correlações ali entre os 100 maiores do mundo. E a coisa que eu reparei que é muito comum entre ali os top 20, top 30, uma imensa maioria deles tem presença de YouTube. Porque assim, YouTube, por que que eu falo que é tesouro direto? Meu, tesouro direto é o investimento mais sexy do mundo? Não é. Mas o tesouro direto, ele te dá uma rentabilidade prevista, é seguro, qualquer pessoa consegue fazer, e ele vai crescendo ad eternum ali, ó. Você deixou o dinheiro lá, ele vai crescendo, esse dinheiro nunca vai cair. No caso da Hotmart, por exemplo, eu pude trabalhar em diversos projetos de YouTube lá, um deles foi o HotmartCast, que eu apresentei por 4 anos, junto com a Abramo, junto com a Dani também, a gente gravou aí algumas centenas de episódios. E olha só que loucura, esse episódio com a Carol Yasmin foi um episódio sobre neurovendas. E eu não imaginava que esse episódio fosse chegar onde ele chegou. Ele atingiu mais de 500 mil de views, completamente orgânicas, e quando eu olho para o gráfico do vidIQ dele, perceba que ele vai continuar crescendo, ele não ficou reto, tem uma porrada de vídeo de YouTube que fica reto. Um projeto desses, por exemplo, para a Hotmart, ele atrai muitos clientes, e para você também vai atrair muitos clientes. O que que a gente sabe sobre YouTube e produtos digitais? A pessoa que chega ao checkout de um produto digital vinda do YouTube, ela tende a pagar 30% a mais do que a pessoa que chega pelo Instagram. E outra coisa, a conversão também é maior. A conversão é 2,3 vezes mais do que no Instagram. No Instagram você converte ali mais ou menos coisa de 1,5%, 2%. No YouTube você converte mais ou menos 6% das pessoas que chegam ao checkout através do YouTube. É um público muito mais valioso. Só que o YouTube não é sexy, né? Demora de fazer dar certo, dá um trabalho do caramba. Você queria ser aquela pessoa genial que todo vídeo que você faz traz um resultado absurdo. "Ah, eu não vou ficar assistindo YouTube porque, tá difícil de fazer funcionar". Esse aqui, ó, é o caso do Whindersson. O Whindersson, gente, do meu ponto de vista, uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, muito engraçado, definitivamente a pessoa que definiu o que é ser youtuber no Brasil. Mais de 1.300 vídeos publicados. Dos mais de 1.300 vídeos publicados dele, só 3% dos vídeos geraram 55% das visualizações do canal. 12% dos vídeos geraram 28%. Aí eu tenho os vídeos médios, 25% dos vídeos geraram 12% das visualizações e, pasmem, mais ou menos 60% dos vídeos do Whindersson geraram somente 5% das visualizações. Mesmo o Whindersson, que é uma pessoa genial, de fato genial, passou ali, ó, por um volume alto de vídeos que não performaram tão bem quanto os vídeos bons dele. Então imagina nós, você e eu, que somos meros mortais. Bicho, não tem jeito, passar bastante tempo produzindo, planejando, fazendo o roteiro, isso vai te ajudar a crescer bem. Inclusive, isso é uma bronca pra mim também, que o meu próprio canal tá meio abandonado. Mas se você é expert, se você é marca, você tem que aparecer mais no YouTube. Não menos importante, evento presencial é algo obrigatório, até que ele deixe de ser, mas é algo obrigatório. Por que é obrigatório? O evento presencial, ele é uma alavanca. Cara, olha só, tá difícil vender no digital? Vamos presencial.
Ah, mas evento presencial. Teve alguém que falou recentemente que tá na moda a galera do marketing digital fazer evento presencial. Galera, Dale Carnegie faz evento presencial há mais de 60 anos. O povo lá do multinível, 100 anos fazendo evento já. Esse modelo de você fazer evento para vender algo caro não é novidade para ninguém. Tá aí desde sempre. Mas, por exemplo, né, eu pude trabalhar na organização de um evento esse ano, que nós cobramos R$ 5.000 por pessoa, nós vendemos os ingressos duplos por R$ 8.000 cada um, tivemos, se eu não me engano, 75 participantes e fizemos 23 vendas de um produto de R$ 30.000. Então perceba que um evento que custou mais ou menos R$ 100.000, R$ 110.000 para ser produzido, só em ingressos, teve uns descontos ali e tal, mas só em ingressos esse evento vendeu R$ 200.000 e lá dentro ele vendeu mais 690.000. Pô, e você aí, ó, esgotado, esgotada de fazer um lançamento. Ah, você vai conseguir fazer um evento que custa R$ 5.000? Talvez não, talvez sim, vai muito de teste, do seu apetite a risco. Mas no evento presencial, você consegue captar depoimento, você consegue entender o que está faltando para o seu lead, para a pessoa que consome de você consegue ir a um outro patamar de entrega, você gera material gravado, você gera prova social, é tanta coisa. Evento presencial, por uma grande parte ali, por um bom momento do seu negócio, ele vai gerar assunto, vai gerar material, vai gerar o senso de comunidade, e aí você coloca essa bola de feno para rolar. Depois de um certo ponto, você escolhe se você quer continuar fazendo evento presencial ou não, mas não fazer é uma loucura. E é válido lembrar, você está sempre a uma oferta de distância. A sua próxima oferta, ela pode ser a coisa que vai te levar a um nível surreal. Eu tenho um caso aqui, exemplificando, da Q Concursos, que já é um dos maiores players de concurso do Brasil. Eles já têm a fábrica ali de tech deles, né, já tem a área de desenvolvimento deles, mas eles perceberam lá em 2025 uma oportunidade de testar uma oferta e nesse teste de oferta colocar um aplicativo que eles iam desenvolver usando o Lovable, ou você poderia fazer usando o Cloud Code também. E graças a essa oferta, eles tiveram ali uma venda de R$ 15 milhões do plano com este aplicativo. Então, assim, esse não é um case de uso de AI, é um case de pitch de vendas, é um case de lançamento. Eles validaram um aplicativo, uma oferta, uma demanda através de uma oferta e perceberam que aquilo ali era o caminho e foram lá e investiram no resto do aplicativo. Meu, você pode fazer isso em outros cenários, com outros tipos de produto, com outros tipos de entregas e de serviços, mas você não pode não mudar a sua oferta. Você não mudar a sua oferta é você cometer um suicídio empresarial. Você não mudar a sua oferta é você apostar no decrescimento do seu negócio. As coisas estão mudando e se você não consegue mudar, cara, beleza, não precisa mudar tão rápido quanto tudo muda, mas você precisa testar algumas mudanças ao longo do ano. Que seja 2, 3 mudanças bruscas, que você teste 2, 3 ofertas agressivas e entenda aonde aquilo pode te levar. Faça uma oferta no high ticket, faz uma oferta de um low ticket, vê qual que é o custo de entrega disso e de repente você achou aí a sua próxima barca leiteira. E aí você pode sim colocar aquela outra para descansar aos poucos. E aí, a coisa que eu sempre gosto de trazer é a frase que eu escutei na minha primeira semana de trabalho lá na Hotmart, 10 anos atrás, quando eu nem imaginava que um dia eu fosse sair de lá para empreender. O que você precisa fazer hoje para ser o maior do seu mercado daqui a um ano? Qual oferta você vai testar? Qual produto você vai tentar vender? Qual público você vai tentar fidelizar? Esse tipo de coisa importa muito. Se você se provoca com esse tipo de pergunta todo dia, você vai encontrar uma saída para não ficar naquela cadeia ali entre os 3 e os R$ 7 milhões por ano, que muito provavelmente podem significar não apenas quão bem você vendeu até hoje,
mas que talvez você esteja vivendo pequenos riscos. Espero que esse material tenha sido útil para você, que você tenha anotado alguns insights, mas que principalmente você consiga colocá-lo em prática. Meu nome é Cleiton Maranhão e a gente se encontra por aí.